1. Cartago. Cartago, ou Cartago, foi fundada pelos fenícios. No século 12 a.C., tornou-se uma potência devido à localização costeira no mar Mediterrâneo, e chegou a ser destruída pelos romanos durante as guerras púnicas. Anos depois, os próprios romanos reconstruíram a cidade que foi novamente destruída, quando tomada pelos muçulmanos. As ruínas desta antiga cidade, localizada na atual Tunísia, recebe todos os anos milhares de turistas. 2. Cidade Perdida. Uma cidade em ruínas, no meio da selva colombiana, na região de Sierra Nevada, fundada em 800 anos antes de Cristo. É menor e mais antiga que a famosa Machu Picchu. A cidade perdida pode ter sido parte de uma rede de aldeias, que foram abandonadas durante a conquista espanhola. É formada por vários terraços esculpidos na montanha, ligados por caminhos azulejados. Foi redescoberta no início dos anos 70, mas devido à dificuldade de acesso, se mantém protegida e pouco visitada, até hoje. 3. Troia. A cidade famosa mundialmente pela Ilíada de Homero, é hoje um ponto turístico no noroeste da Turquia. O Parque das Ruínas de Troia revela 9 níveis de construção de uma cidade, que teve sua história marcada há 8.000 anos antes de Cristo. 4. Skara Brae. Localizada em uma ilha na Escócia, as ruínas de Skara Brae reivindicam para si o título de vilarejo pré-histórico melhor preservado da Europa. A cidade foi habitada entre os anos 3180 a 2500 a.C., e como não havia árvores no local, as casas e todo o mobiliário eram feitos de pedras. Depois de sua desocupação, por questões climáticas que afastaram a população, foi tomada pela areia trazida pelo vento, o que também garantiu sua preservação. Skara Brae ficou coberta pela gigantesca duna de areia durante alguns séculos, até que uma tempestade de ventos expôs novamente as casas de pedra em 1850. 5. Mênfis. Mênfis foi a primeira capital do Egito, fundada em 3100 a.C. pelo faraó Menes, unificador do Alto e Baixo Egito. As ruínas desta importante cidade incluem um templo, palácios e uma gigantesca estátua de Ramsés II. Fica próximo à pirâmide de Saqqara, considerada uma das primeiras a serem construídas. 6. Caral. A civilização de Caral, ou civilização Norte Chico, é considerada atualmente como o berço da civilização das Américas. Está localizada no Vale de Supe, no litoral peruano, distante cerca de 200 quilômetros da atual capital do país. As ruínas da cidade sagrada de Caral foram encontradas em 1905 e ajudaram a reescrever as teorias sobre o fluxo migratório e a ocupação do continente americano. 7. Babilônia. A cidade famosa por seus jardins suspensos, fazia parte da antiga Mesopotâmia, à beira do rio Eufrates, onde hoje é o Iraque. A Babilônia foi fundada em 2300 a.C. Era uma cidade sagrada do Império Acadiano, com uma população estimada de 200.000 habitantes. Infelizmente restam poucas edificações em ruínas desta antiga cidade. 8. Taxila. Taxila é uma cidade localizada no noroeste do Paquistão, 32 quilômetros de Islamabad. Por ter uma localização privilegiada, na junção de 3 grandes rotas de comércio, foi disputada por diferentes impérios e passou de mãos várias vezes. A cidade se tornou um centro budista importante, e foi próspera até ser destruída pelos hunos no século V. 9. Tingade. Tingade é uma cidade romana construída na Argélia, no período do imperador Trajano, possivelmente no ano 100 d.C. Foi uma cidade planejada para 15.000 habitantes, mas logo se expandiu sem a organização prevista. Durante cerca de 400 anos, fez parte do Império Romano, até ser conquistada pelos árabes e abandonada. Foi encoberta pelas areias do deserto, e reapareceu após escavações na região, em 1881. 10. Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro foi um dos primeiros assentamentos urbanos do mundo, com ruas e edifícios planejados. Foi erguido em 2600 a.C. e abandonado em torno de 1700 a.C. por motivos não conhecidos.
A cidade está localizada no Vale do Indo, no Paquistão, e foi reencontrada em 1922. Nas escavações recentes, foram descobertas roupas de algodão, as mais antigas já encontradas por arqueólogos. 11. Grande Zimbábue. A Grande Zimbábue é um complexo de muralhas de pedra, denominadas Zimbábue no idioma Bantu. Está na região leste do Zimbábue, próximo à fronteira do Moçambique. As muralhas de pedra chegam a ter 20 metros de altura e foram tombadas como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1986. A cidade que era envolvida pela muralha começou a ser construída no século XI. Estima-se que levou cerca de 300 anos para ficar pronta. Não se sabe ao certo as razões de seu abandono, possivelmente falta de comida ou água. 12. Atra. Mais uma cidade reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial. Atra foi uma antiga cidade fortificada, localizada no atual Iraque. Foi a primeira capital do Reino Árabe e graças às suas muralhas e torres, resistiu às tentativas de invasões dos romanos em 116 e 198 d.C. As ruínas da cidade preservam traços que misturam a arquitetura helenística e romana, com elementos orientais. 13. Sanchi. Sanchi está localizado em uma colina indiana a cerca de 40 quilômetros de Bhopal. É um conjunto de monumentos budistas, reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Mundial. Os vários pilares, templos e mosteiros estão em diferentes estados de conservação, e são datados do 1º e 2º séculos depois de Cristo. É o mais antigo santuário budista conhecido e foi ativo até o século XIII. Sua redescoberta por um oficial britânico em meio à floresta foi em 1818. 14. Atusa. Atusa ou Atusa, a capital do Império Hitita, fica a cerca de 200 quilômetros a leste de Ankara. A cidade foi destruída junto com o próprio Império Hitita e redescoberta no início do século XX, por uma equipe arqueológica alemã. As ruínas que restam da cidade são de templos e palácios que eram feitos de pedra. Construções de madeira e barro, como provavelmente eram as moradias, não resistiram ao tempo. 15. Shanshan. Apesar do nome remeter a algum lugar na China, Shanshan fica bem aqui, na América do Sul. É a maior cidade pré-colombiana do continente, localizada próxima a Trujillo no Peru. A maior parte de suas ruínas é feita com um material chamado adobe, uma mistura de barro, palha e pedregulhos. Shanshan está localizada em uma região com baixa umidade. Seu nome significa sol-sol. Por esta característica climática, as ruínas estão sofrendo com erosão, e este sítio arqueológico foi incluído pela Unesco como um dos patrimônios da humanidade em perigo. 16. Sukhothai. Sukhothai é uma das primeiras e mais importantes cidades históricas da Tailândia. Seu nome vem do sânscrito, e significa alvorecer da felicidade. Inicialmente era uma cidade provinciana, dentro do Império do Khmer, e ganhou independência no século XIII, tornando-se a primeira capital do Estado tailandês independente. Abandonada no século XV, teve seu potencial turístico e histórico reconhecido há pouco tempo. Há cerca de um ano foram feitas escavações, e descobertos cerca de 190 templos em ruínas. 17. Mesa Verde. Mesa Verde é uma cidade no Colorado, oeste dos Estados Unidos, com cerca de 600 moradias construídas em um penhasco, utilizando arenito e lama como materiais. Os habitantes, conhecidos como Anasazi, iniciaram esta ocupação no século XII. Algumas das moradias chegavam a ter cerca de 200 quartos. Não se sabe exatamente o motivo pela desocupação desta área, apenas um século depois de sua construção. 18. Persepolis. Persepolis, capital da Pérsia, foi fundada em 518 a.C. Localizada no atual Irã, 600 quilômetros ao sul da capital Teherã. O complexo de palácios foi construído pelo imperador Dario I, inspirado em construções mesopotâmias. Foi quase totalmente destruída por Alexandre o Grande, porém as ruínas que restam desta cidade são de tamanha importância, que ela também foi relacionada como Patrimônio Histórico Mundial pela Unesco. 19. Leptis Magna.
As ruínas de Leptis Magna, ou Lepsis Magna, não deixam dúvidas de se tratar de uma cidade do Império Romano. Elas conservam as colunas das edificações tradicionais daquele estilo. Foi uma cidade importante, no norte da África, onde hoje é a Líbia. Por ser litorânea, tinha facilidade do acesso pelo Mediterrâneo e a vantagem de um terreno fértil, onde as plantações prosperavam. Sua ampliação e embelezamento são creditados ao imperador romano Séptimo Severo, 193 a 211, que nasceu no local. A cidade foi encoberta pelo avanço das areias do deserto do Saara, e só reapareceu na década de 1930. 20. Cunha Urgente. Localizada onde hoje é o Turcomenistão, na margem esquerda do rio Amudarya. Era uma das principais cidades da Rota da Seda. A cidade velha conserva hoje uma série de monumentos dos séculos XI a XVI, que incluem uma mesquita, mausoléus e fortalezas. É possível notar que traços de sua arquitetura são encontrados em edificações do Irã e do Afeganistão. O declínio de Cunha Urgente começou quando o rio Amudarya sofreu uma mudança de curso e a cidade deixou de ser ponto importante do comércio. Foi completamente abandonada nos anos 1500. A cidade moderna de Urgente fica além da fronteira, no Uzbequistão. 21. Vijayanagara. Esta foi uma das maiores cidades do mundo, com população de cerca de 500 mil habitantes. Durante o auge do Império Vijayanagara, entre os séculos XIV e XVI, foi a moradia de diversos príncipes, que construíram palácios e templos riquíssimos. Vijayanagara foi conquistada pelos muçulmanos em 1565, saqueada ao longo de 6 meses e completamente abandonada. 22. Calakmul. Calakmul fica na península de Yucatán, na fronteira entre o México e a Guatemala. Mesmo não sendo tão conhecida como outras cidades da civilização maia, Calakmul foi fundamental na história da região há mais de 12 séculos. É patrimônio cultural e natural da humanidade e deve sua grande conservação, em parte à floresta tropical que a envolve, dificultando seu acesso. 23. Palmira. Palmira foi durante séculos um importante ponto de parada das caravanas, que ligavam a Pérsia aos portos da Síria. O imperador romano Diocleciano construiu um muro em torno da cidade para protegê-la das invasões árabes, porém em 634 ela foi tomada e transformada em nada mais que uma vila, abandonada por séculos. Foi redescoberta no século XVII por viajantes ocidentais. Um dos patrimônios culturais da humanidade em perigo. Segundo a Unesco, Palmira foi tomada por um grupo extremista, e já teve parte de suas ruínas destruídas. 24. Ctesifon. Este grande arco é o maior tesouro arquitetônico de Ctesifon. Chamado de Taque Casra, ele é o maior arco sem suporte do mundo, até os tempos modernos. A cidade fica no Iraque, foi uma das maiores cidades da Mesopotâmia, e uma das maiores do mundo entre os anos 570 e 637. Sua localização estratégica à beira do rio Tigre a tornava alvo de tentativas de invasão pelo Império Romano. Acredita-se que Ctesifon foi cidade de Esbanir, nas Mil e Uma Noites. 25. Valsei. Valsei não é exatamente uma cidade, mas as ruínas de uma igreja viking, do início do século XIII, na Groenlândia. Os últimos registros históricos de ocupação são de um casamento no início do século XV celebrado naquele local. Sua construção de pedras faz parte de um complexo arquitetônico na extremidade de um fiord. O local paradisíaco atrai turistas e até casais, que pedem autorização à arquidiocese local, para realizar seu casamento no local. 26. Ani. Ani é mais uma das cidades estratégicas, na rota das caravanas comerciais durante o século V. Durante este período foram construídas muitas igrejas, o que a levou a ter o apelido de Cidade das Mil e Uma Igrejas. Foi a capital e principal cidade da Armênia, até sofrer com a invasão dos mongóis no século XIII e com um terremoto devastador poucos anos depois. A cidade foi abandonada e esquecida por séculos. Suas ruínas estão onde é hoje, a Turquia. 27. Palenque. Palenque, no México, é uma cidadezinha maia, menor que a já citada Calakmul e que outras cidades perdidas da civilização maia.
Ela conserva até hoje edificações consideradas como os melhores exemplos da arquitetura do período. Foi uma cidade com população agrícola e, como várias outras, após seu declínio e abandono, acabou invadida pela floresta tropical. 28. Tiwanaku. Localizada perto do lago Titicaca, na Bolívia, foi supostamente a capital do Império Inca. Entre os anos 300 a.C. e 300 d.C., a cidade era um local de peregrinações e até hoje guarda uma inspiração mística. Tiwanaku foi uma importante potência regional, no sul dos Andes. Por volta do ano 1000 d.C., a cidade entrou em declínio depois de uma mudança climática, que acabou com suas fontes de produção de alimentos.